Hora de falar sobre o Galo, quero te contar quais são os clubes interessados em Bernard. Depois do empate em 2-2 com Vitória no último domingo, Bernard admitiu que pode deixar o Atlético em junho, na metade do ano, quando o Campeonato Brasileiro por aqui para. O Bernard afirmou que tem tido poucas oportunidades, que nesse um ano de Galo não conseguiu vingar e que por isso existe a chance dele voltar para a Europa. Nas sondagens, os clubes interessados estão especialmente na Grécia. Olympiacos, Panathinaikos e PAOK já procuraram Adriano Espadoto, representante do atleta, para abrir negociação. Bernard pediu para esperar, ele quer entender de que forma será utilizado pelo Cuca daqui até metade do ano. E se as oportunidades continuarem aparecendo com pouca frequência, é possível que o negócio saia. O Galo não vai criar dificuldades, nem a comissão técnica, nem a diretoria pretendem, por exemplo, exigir uma compensação financeira. Porque apesar de ter muito moral no clube e com torcedores, e também de ser um cara muito respeitoso e profissional no dia a dia, o Bernard tem um custo-benefício ruim. Jogador que ganha na casa dos R$700 mil por mês e que desde que foi contratado disputou 41 jogos com apenas um gol e nenhuma assistência na atual temporada. São 15 partidas, todas saindo do banco de reservas. Só para completar, título de comparação, enquanto vestiu a camisa do Panathinaikos da Grécia, na última temporada, o Bernard tinha 49 jogos, 11 gols e 9 assistências. Parece que a química acabou não rolando. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Galo, você insistiria com o Bernard ou abriria a mão do atleta na metade do ano? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, tá bom? Vamos ouvir o próprio Bernard aí sobre a possibilidade de saída. Olha o que o jogador, o atleta disse. Eu tenho uma janela lá, tem times que se interessam novamente para que eu possa voltar, mas eu tenho um contrato com o Atlético, em nenhum momento eu tenho meu pensamento fora daqui também. Então eu tenho minha cabeça bastante tranquila em relação a estar aqui. Eu tive uma felicidade muito grande aqui antes e sou muito feliz todos os dias ao acordar, ao poder estar dentro do Atlético treinando, jogando. Como você disse, nos últimos 2 jogos tive um pouquinho de maior minutagem, eu pude ajudar, eu pude entrar bem. Então eu acredito que é mais questão de confiança e oportunidade. Então as coisas vão acontecendo aos poucos. Então não acredito também que seja mais da adaptação, porque já faz muito tempo que eu já estou aqui, já tem praticamente um ano que eu já voltei. Então eu espero que essa confiança possa crescer cada vez mais, porque tudo que eu mais quero é voltar a fazer gols, é voltar a dar assistência, a jogar bem, a dar felicidade para os torcedores. Jogador, um ótimo moleque, mas assim, confesso e confessemos que acho que ele, nós e o torcedor, Cabidão, imaginávamos... O outro jogador? O outro CPF? O Bernard melhor, né? Sem dúvida, CJ, sem dúvida. Ele mesmo já falou. Cara, e ele mesmo estou falando, tô aqui há quase um ano. Ô, gente, qual performance o Bernard teve no Atlético no retorno? Pra falar de pra ser titular do time? Não, até mesmo por opções, CJ. Logo que ele chegou, ele teve muita sequência, né? Foi titular muitos jogos. Existem jogadores no Atlético que hoje eles estão à frente, mas não é pouco à frente, não, é muito à frente. Tem jogadores que brigam naquele meio campo que... Igor Gomes merece mais chance que ele? Dito isso, por justiça, o Igor Gomes tem que ter mais minutos que o Claro, gente, Não é óbvio. Também acho, cara. Vamos tirar um pouco, gente, do que o Bernard já entregou pro Atlético. Vamos pensar no futuro, vamos pensar no presente. O Bernard hoje, se ele se chamasse Bruno Rezende, a gente não estaria nem cogitando o nome dele aqui para entrar em algum momento nos jogos do Atlético. Hoje, infelizmente, o Bernard joga só pela sensação do que ele já fez com a camisa do Atlético. Infelizmente. Porque é um jogador que é um cara muito legal, um cara que foi para fora cedo, ganhou a Libertadores pelo Atlético, foi jogar na Ucrânia, foi jogar também na Inglaterra, fez um ótimo papel no Panathinaikos na Grécia. Mas, gente, o tempo passou para ele no nível de competição que existe hoje no Atlético. Ou alguém aqui dessa bancada acredita numa recuperação do Bernard? Eu não acredito. Sério? Eu não descarto, não, mas é curioso na situação do Bernard mundo. Que quando o Cuca chegou no início do ano, a gente debateu sobre o posicionamento do Bernard, né? E até o Cuca chegou a falar disso. O jogador tem que ficar onde ele se sente mais à vontade, tudo. E ficou-se uma impressão ali nos primeiros jogos que o Bernard ia voltar a ser o ponto esquerda, né? E não tem sido mais, né?
Ele não entra na ponta esquerda. Os últimos 2 jogos ele entrou mais pelo lado Mas por direito, dentro, né? até pelo lado direito. Bernard, cara, é isso, CJ. O Bernard não conseguiu ainda. São 41 jogos, um gol muitos jogos. e nenhuma assistência. Os números são ruins. Os números não dizem tudo, mas dizem muita coisa. A performance dele não tem sido... pontualmente, ele tem alguns lampejos e aí você... Cara, e é muito engraçado isso, essa sensação, porque quando ele tem alguns lances bons, você fala, caramba, Bernard, eu acho que agora... Se ele mais 2 joguinhos, ele vai. Aí ele joga depois ele entra de novo e não consegue ir bem. Aí ele tem um... Porque você resgata, é normal, né? Nós acompanhamos ele em 13, você resgata aquilo que ele fez de bom. Aí você fala, não, agora vai. Aí não vai. Então tá nisso, e o tempo tá passando. Até quando, né, vai o limite pra ele performar? Eu também E ele estava performando na Grécia, né? Então, ele vinha jogando e me parece, não acompanhei, obviamente, o campeonato, mas me parece jogando mais como meia. Mais por e aí, dentro. quando ele veio aqui, começou como meia, não foi bem, aí falaram isso que o Gris falou, que ele jogaria como um ponta e também ainda não conseguiu engrenar. Mas eu fico com essa sensação toda hora, falo assim, não, agora o Bernard vai. E aguardando até ver quando que ele vai dar esse start e voltar a jogar bem, né? E ser útil. E se não for performar no Atlético, que siga a carreira da melhor forma possível. É uma pessoa do bem e a gente torce por ele. Bernard pode deixar o Galo, o jogador revela ofertas. Bernard revelou ter recebido, porque saiu uma notícia de que o Bernard teria recebido propostas, aliás, teriam times aí da Europa sondando, interessados aí no Bernard. Aí tá aqui, Bernard revelou ter recebido sondagens para um retorno na Europa, mas garantiu desejar mais minutos no Galo, abre aspas. Eu tenho uma janela lá para voltar. Tenho times que se interessam novamente para que eu possa voltar. Eu tenho contrato com o Atlético. Em nenhum momento tenho meu pensamento fora daqui. Eu tenho minha cabeça bastante tranquila em relação a estar aqui. O jogador afirmou que uma dessas ofertas é do futebol grego. O meia teve boa passagem por lá no Panathinaikos, antes de transferir para o Galo. Bernard também sobre seu desejo da volta por cima no Atlético. Abre aspas, acredito que é mais uma questão de confiança e oportunidade. As coisas vão acontecer aos poucos, não acredito que seja adaptação. Já faz tempo que eu estou aqui, praticamente 1 ano que eu voltei. Espero que a confiança cresça cada vez mais, porque tudo o que mais quero é voltar a fazer gols, dar assistências, jogar bem e dar felicidade aos torcedores. Tá aí, Eduardo, já tá aqui, 41 jogos, marcou apenas 1 gol. Nesses 41 jogos, realmente os números são bem ruins, né? Mas, segundo aí, o próprio Bernard revelou que tem times sim interessados aí. Pênalti, agora que eu vi que é pênalti Corinthians, cara, que merda. Mas na verdade o Bernard, quando saiu de lá, o time quis comprar de novo. E ele queria comprar, disse que ele queria comprar do Galo. Exatamente, tinha que pagar. Ele assinou um pré-contrato, eles queriam pagar do Galo. Tinha que pagar o Galo para comprar. O Atlético não liberou nem e nada. provavelmente deve estar tendo proposta desse mesmo time de novo. Cara, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito do Bernard como pessoa, quanto homem, como profissional. Achei muito gente boa e muito engajado com o Atlético, muito sério, tá treinando, tá fazendo de tudo, mas não tá dando certo, não tá ornando, não tá jogando bem, a verdade é essa. Tá melhorando nos últimos jogos, ele melhorou bem, as entradas dele ontem também ajudou o Atlético, no quanto o Iquique também entrou bem, mas eu vou falar com você a verdade. Pedro Cobra! Pedro Cobra defendeu o Pedro. Pedro Cobra. É bom esse garoto. Então é o seguinte, eu vou ser muito sincero, eu não consigo imaginar o Bernard sendo titular desse time. Ele tá falando nessa entrevista cada vez mais que ele tá precisando de minutagem, é aquela cavadinha, né? Mas ele pode treinar até bem nos últimos jogos. Tá entrando bem, mas eu não vejo o Bernard sendo titular. Ele tem entrado bem, mas assim, tudo bem. Ele não tem resolvido, não tem... Né? Mas ontem ajudou, ele estava em campo quando o Atlético fez os gols. Agora é o seguinte, eu não vejo o Bernard sendo titular. Eu não vejo ele jogar no lugar do Rony, eu não vejo ele entrando no lugar do Coelho, eu não vejo ele no lugar do Hulk, eu não vejo ele no lugar do Scarpa. Então o Bernard vai ser isso aí. Vai entrar no segundo tempo, tentar mudar um jogo. Então assim, cara, eu acho que se ele tiver uma proposta e quiser ir, se ele tiver mais tranquilo, eu iria, porque no Atlético eu não tô vendo como ele virar muito não. Tá? Se chegar no meio do ano aí e não tiver ainda bem, né? Não sei se o Atlético não liberaria, não. Talvez até liberasse aí o Bernard no meio do ano. Vamos ver como é que vai ser, né? O Dó falando, lá na Grécia ele fez gol de bicicleta, lá tava jogando muito. E toda semana a gente falava de um
uma participação dele para gol. Impressionante. E infelizmente até agora, até aqui, ele não rendeu realmente, né? O Pedro Cobra acabou de defender um pênalti ali no Sub-20 contra o Corinthians. O Galo tinha acabado de perder um gol, né? Um cara chutou na trave ali, cara a cara. E aí depois um pênalti, o Pedro Cobra, Atlético goleiro é impressionante, né? Pedro Cobra, tem aquele Robert, né? O próprio Delfino aí, tem o Atlético goleiro na base e tá bem. O que o Rony tá fazendo para ter cadeira cativa, Eduardo? Pra mim tá jogando muito bem e joga bem. Pra mim tem que ser titular no Galo. Minha opinião com o Rony é só essa. Muito esforçado, corre pra caramba, inferniza a zaga. Pra mim o Rony é titular do Galo. Hoje eu prefiro que jogue Coelho e Rony do que o Hulk. O Hulk ainda não tá 100% fisicamente. O Rony tá rendendo muito mais que ele, na minha opinião. Nossa, quase que o camarada ali faz o gol do Corinthians, cara. Essa aí foi demais, viu? Quase, o jogo ali tá 1-1, 25 minutos. Corinthians em cima, no Sub-20. Alguém pra me dar uma camisa do Galo? Pode ser usada mesmo, tá aí o Erasmo Henrique. Thiago Pardo, a questão é que muitos menosprezam o futebol brasileiro. Bernard não tá aguentando o ritmo, isso é fato. Achou que ia reinar aqui e não é assim que funciona. João Marcelo merece mais oportunidades, tá dizendo o Lucas Henrique. Nossa, o Cobra de novo salvando. Bernard melhor que Rony, pelo menos não chuta na lua. Tá aí o Matheus Abelo. Beto, você não acha que o Scarpa e o Hulk, o nosso sistema não fica bem mais lento? Eu falei, eu tiraria um jogador. Mais um pênalti pro Corinthians, cara. Meu Deus do céu, tá demais, hein, Juizão? Tá demais hoje, hein?